Muito bem, meus amigos, vamos lá. Seguindo aqui com o nosso trabalho, nós estamos no Livro dos Espíritos, parte 2ª do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, capítulo 6 da Vida Espírita, e vamos aqui então para o nosso item, número... na verdade não tem número, mas o item Espíritos Errantes, e nós vamos seguindo aqui com a questão número 225, a partir da questão 225. Bom dia, Marli. Muito bem, meus amigos, nós vimos então, no nosso encontro anterior, duas questões, né? Nós utilizamos inclusive o material de Miramês, trazendo para nós aqui os seus comentários, trazendo para nós as suas ilustrações, conteúdo bastante significativo, porque, como eu sempre lembro, né, nada melhor do que estudar sobre a vida no mundo espiritual a partir das instruções dos próprios espíritos, e procurando, através dos nossos comentários, complementar, né, e não evitar e não colocar ali os nossos achismos, as nossas impressões, porque aí nós acabamos muitas vezes ali nos desviando da realidade. Então, ter Miramês como uma referência para nós, assim como André Luiz, Filomeno de Miranda, Emmanuel, Joana e outros tantos espíritos, isso para nós é bastante significativo, porque a doutrina espírita, lembrando aqui o nosso saudoso Alamar, deve ser estudado com os espíritos, né? Então, vamos lá. Nós vimos aqui então na questão 223, bom dia, Jerusalém, 223, a alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo. Aí a gente lembrou aqui, né, do comentário que os espíritos trouxeram, que mais ou menos longo pode ser muito curto, muito breve realmente, principalmente nos mundos superiores, onde a reencarnação pode ser quase imediata, e ela pode ser também bastante demorada, dependendo da condição do espírito. E na questão 224, o que é alma nesse intervalo, né, que é um espírito errante, e quanto tempo pode durar esses intervalos? Como foi colocado para nós aqui, de algumas horas até alguns milhares de séculos. Então, dando esse intervalo tão imediato, mas ao mesmo tempo tão demorado, através de Miramês ele falou assim: calma, vamos estudar apenas aquilo que diz respeito à realidade do nosso mundo, porque aqui nós vamos encontrar espíritos que podem ter uma reencarnação imediata, mas é uma reencarnação, é um imediatismo relativo, até que o espírito possa se preparar, para que ele possa se organizar, para iniciar uma nova jornada, até mesmo, como a gente viu, todo o processo biológico, para que ele possa reencarnar, né, e também fluídico, mental, para que ele possa se preparar para isso, até aqueles espíritos mais demorados, mas ainda assim essa demora, ela é uma demora relativa, porque todos, inevitavelmente, seremos levados pelas próprias forças da natureza a reencarnarmos, né, já que essa é uma lei divina, né? Então, por isso, embora nós tenhamos aqui milhares de séculos, é uma visão que simplesmente foge da nossa capacidade de racionalizar esse período, milhares de séculos. Então nós vamos trabalhar aqui com apenas, no máximo, alguns séculos, que já é o suficiente para a nossa compreensão. Bom dia, Maza. Então aqui agora passando para a questão... foi colocado também aqui na questão 224b, que se a duração depende da vontade do espírito, ou pode ser imposta. Aqui nós temos então várias questões, né, que é uma consequência do livre-arbítrio. Sabem perfeitamente o que fazem, mas também para alguns constitui uma punição que lhes inflige. Outros pedem para que ela se prolongue a fim de continuarem estudos que só nessa condição eles podem desenvolver. Então nós vamos ter aqueles espíritos que não é uma questão da vontade, né, é uma questão da necessidade. Muitas vezes a vontade acompanha a necessidade, e outras vezes nós temos ali um conflito entre aquilo que o espírito quer e de acordo com a sua necessidade. Tem aqueles que não querem
mas precisam, tem aqueles que querem, mas não podem. Né? Então nós vamos ter ali, e tem aqueles que querem e podem, e nós esperamos sempre estar nessa condição, em que nós acompanhamos as necessidades da nossa evolução, para que a gente possa, inclusive, ali, trabalhar em prol do nosso próprio crescimento, e não contra ele, de acordo com algumas vontades, de acordo com alguns temores, alguns caprichos, enfim. Temos ali várias situações, né? Então, como aqui no nosso mundo, né? Pensar no mundo espiritual é a mesma coisa que pensar também, fazer uma analogia com o nosso mundo material. Nós estamos aqui encarnados. Tem aqueles que não querem continuar. E para isso, muitas vezes, forçam, provocam situações que interrompem a sua jornada terrena. E há outros que vão e estão ali com o corpo físico já nas condições finais, mas ele não deseja partir. Então é sempre essa insatisfação natural do ser humano, né? Que nós queremos aqui aproveitar as circunstâncias dos nossos momentos. Então, se esse momento está ruim, eu quero interromper. Se ele está bom, eu quero prolongar. No plano espiritual não é diferente. Se o espírito está confortável, ele não quer partir. Se ele se encontra angustiado, ele quer partir. Mas quando nós começamos a ampliar nossa visão, olhando de uma forma prolongada para o nosso percurso evolutivo, nós vamos trabalhar sempre em favor das necessidades que nós temos, para conseguirmos, suprindo essas necessidades, avançarmos com muito mais rapidez nesse processo de evolução. Né? O Brás Javone colocou, né, já vi uma tese que vai mais ou menos de 50 a 1.600 anos. A gente não pode colocar como geral, né, Brás, mas são períodos bastante razoáveis. Né? Nós temos ali aqueles espíritos que podem reencarnar de um modo mais rápido, em 1 ano, 5 anos, 10 anos. E temos aqueles espíritos que, no nosso mundo hoje, podem estender um pouco mais. Nesse caso, são aqueles espíritos que estão realmente realizando grandes trabalhos. Né? Mas assim, um tempo médio que a gente coloca, talvez ali, de acordo com a visão que a gente tem, ali 50 anos, 100 anos talvez. Né? Mas aí é tudo especulação nossa, porque realmente ali nós temos uma grande diversidade em condições evolutivas e cada espírito vai vivenciar nesse período de erraticidade ali o momento que ele precisa. No momento em que já não tem mais necessidade, ele rapidamente já começa a se programar para novas experiências. Né? Mas vamos lá, questão 225, a nova questão aqui do nosso estudo. A erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? A resposta não, porquanto há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. O espírito se acha no seu estado normal quando liberto da matéria. Então a erraticidade por si só não é um sinal de inferioridade. Enquanto nós estamos nessa condição de espíritos errantes, lembrando mais uma vez aqui, ajustando o nosso vocabulário, erraticidade não é um lugar, erraticidade é uma condição. Então muitas vezes fala assim, lá na erraticidade o espírito faz tal coisa. É uma expressão equivocada, porque na condição de espírito errante, o espírito desenvolve tal atividade. Né? Então, ajustando aqui o nosso entendimento a respeito dos termos. Mas o que a gente coloca, então, é que estar na erraticidade é aquele espírito que se encontra durante uma fase da sua evolução em que ele ainda tem necessidade de reencarnar para desenvolver suas potencialidades que no plano espiritual não é possível. Isso para nós ainda é um entendimento muito limitado sobre o que o espírito aprende no mundo físico que ele não pode aprender no mundo espiritual e vice-versa. A gente faz aqui algumas tentativas a partir daquilo que os espíritos trazem, em que nós temos restrições impostas no mundo material, restrições biológicas, restrições sociais, restrições familiares, em que o espírito fica contido dentro de um determinado ambiente, dentro de uma determinada condição, para que ele possa desenvolver tarefas específicas relativas a si mesmo, relativas ao grupo onde ele se encontra e relativo à comunidade como um todo onde ele vai reencarnar.
Já no plano espiritual, ele desfruta de uma certa liberdade e ainda assim traz restrições de acordo com o seu grau evolutivo, de acordo com a sua condição vibracional, fluídica, que ele também tem ali condições para vivenciar num determinado ambiente, mas não determinar em outro ambiente. Enfim, tudo isso então vai sendo levado em consideração. Tanto no mundo físico como no mundo espiritual, ele traz ali um rol de aprendizados em que ainda há essa necessidade, em que a reencarnação para nós é uma condição necessária para a nossa evolução. Por isso, então, enquanto nós estamos nesse processo de transição entre mundo físico, mundo espiritual, mundo físico, mundo espiritual, isso faz parte desse estágio em que nós estamos e é muito maior do que nós imaginamos, porque na verdade o processo de reencarnação, como nós sabemos, ele não é restrito ao mundo físico que nós vivemos hoje, ao nosso planeta. Ele se estende a outros tantos mundos que, embora apresentem condições físicas, apresentem condições fluídicas, bem diferente dos nossos, a reencarnação ainda continua acontecendo. Acontece, como a gente vê, por exemplo, em corpos fluídicos, em condições biológicas muito diferentes da nossa, biológicas entre aspas, né? Porque nós chamamos de biologia a estrutura viva do nosso organismo, mas em outros mundos onde esse tipo de corpo não existe mais, existe ali uma outra estrutura, a partir de outros elementos, de outras composições que nós desconhecemos. Ainda assim o espírito sai do mundo espiritual e utiliza o mundo físico como parte desse processo de evolução. E ele continua crescendo. Portanto, isso não é necessariamente uma condição inferior, mas é parte das necessidades de grande parte dos seres que ainda estão nesse processo transitório de evolução. O que vai determinar, na verdade, a inferioridade é a condição em que o espírito se encontra. No seu estágio evolutivo, se encontra atrasado. E ainda assim, o termo inferioridade, ele é muito relativo. Inferioridade a partir de qual referência? Se nós pensarmos nos mundos primitivos, aqueles espíritos são inferiores, nós somos superiores. Se pensarmos em mundos mais elevados, nós somos os inferiores. Então, na verdade, a erraticidade é uma condição absolutamente natural para todos os espíritos que estão nessa faixa, desde o inicial até essa faixa mais avançada, em que mesmo em mundos mais avançados, mais evoluídos, a reencarnação ainda faz parte desse processo. Então, eis aqui a análise que a gente faz. Pois é, Brás, no livro lá, Ramatiz, ele traz essa visão das condições desse mundo, em que a reencarnação acontece de um modo muito natural, pelas próprias condições físicas do planeta, ou melhor, físicas dos corpos que os espíritos utilizam. Mas como a nossa visão é restrita aqui ao nosso mundo, nós vemos aqui então que ainda tem essa questão de o período de gestação, a forma como acontece a desencarnação, o vínculo fluídico que existe entre o nosso corpo perispiritual e o nosso corpo físico, a forma dolorosa como isso acontece nesse processo de transição entre mundo físico e mundo espiritual. Então ainda são condições necessárias para o nosso mundo. Mas conforme a gente vai evoluindo, inclusive consciencialmente, já que a nossa mente acaba sendo um elemento favorável para esse processo de desencarnação e reencarnação, como pode também se tornar um obstáculo, em que nós criamos obstáculos, criamos dificuldades tanto para a reencarnação como para a desencarnação. Conforme a gente vai então alcançando maior esclarecimento, nós vamos trabalhando em prol desse processo, fazendo com que isso se torne cada vez mais fácil, cada vez mais sutil. Nós vimos, por exemplo, bom dia, dona Miriam, um exemplo que nós acompanhamos foi no livro Voltei, em que vimos ali o espírito Frederico Figner, o irmão Jacó, em que ele então, no processo de desencarnação, ele sendo um espírito que alcançava grande lucidez, grande compreensão a respeito da realidade do mundo espiritual, ele descreve para nós a forma como foi a sua desencarnação. E ela aconteceu de uma forma absolutamente sutil.
e aquele pequeno abalo que ele sofreu no momento em que ele se desliga perispiritualmente do corpo físico, ele relata ali um pequeno choque. Mas deve ser aquele choque de fazer uma cócega, né? De fazer cosquinha, né? Porque muitas vezes nós vemos as grandes tempestades que muitos espíritos vivenciam pela resistência, pelos dramas de consciência, pelas dificuldades que enfrentam. Agora pensemos, por exemplo, como foi a desencarnação de Dr. Bezerra de Menezes, como foi a desencarnação do Chico, como foi a desencarnação da Dona Ivone, como foi, pelo relato, a desencarnação do próprio irmão Jacó, e tantos outros anônimos que nós encontramos aqui no ambiente espírita, no meio espírita e também fora do meio espírita, porque fora do espiritismo não há salvação, não é essa a ideia. Mas imaginemos, por exemplo, Madre Teresa desencarnando, como foi a desencarnação dela, a tranquilidade com que ela deve ter feito essa passagem do mundo físico para o mundo espiritual. Então nós vamos vendo que a reencarnação é necessária, a desencarnação é necessária, mas somos nós que vamos ali criando condições mais favoráveis ou criando maiores dificuldades para que esse processo aconteça. Então a erraticidade é parte natural da grande maioria. Se nós pegarmos uma reta, e num extremo nós temos o mais primitivo, e no outro extremo os espíritos mais evoluídos, nós vamos perceber que essa condição de espírito errante, ela pega praticamente ali 2/3 dessa reta. Porque todos nós estamos encarnando e reencarnando, a diferença que nós vamos observar vai ser exatamente as condições do mundo, as condições fluídicas, as condições materiais, as condições conscienciais de cada espírito. A Cleusa colocou, né? Bezerra deu mensagem no mesmo dia em que desencarnou, assim como o espírito Sansão, que fez parte ali, né, da diretoria da Sociedade Parisiense. 8 horas depois da desencarnação ele estava trazendo uma psicografia, ali durante o seu velório, inclusive. Então nós vemos assim a facilidade que esses espíritos encontram trazendo o seu relato. Inclusive no próprio livro, né, Cleusa, o Frederico Figner relata as percepções dele durante o velório, que ele estava consciente, embora ainda não plenamente restabelecido, mas ele estava consciente, ele observava o comportamento das pessoas, ele encontrava com espíritos que estavam ali, prestando homenagens à sua desencarnação, recebendo no plano espiritual. Então tudo isso mostra que a condição de errante ela é relativa à condição evolutiva de cada um, mas é uma necessidade que todos nós precisamos vivenciar. Questão 226. Vamos aqui então. Poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? A resposta: sim, com relação aos que tenham de reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo. Então vemos assim que Kardec, só para tirar essa dúvida, né, eu inclusive colocaria essa questão 226 como uma questão 225A, que é apenas para complementar o raciocínio anterior. Mas Kardec faz um comentário a respeito da resposta dos espíritos. Ele diz assim: no tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, pelos quais vão passando sucessivamente à medida que se purificam. Com relação ao estado em que se acham, podem ser encarnados, isto é, ligados a um corpo, errantes, isto é, sem corpo material, e aguardando nova encarnação para se melhorarem, e espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisando mais de encarnação. Então nós temos essas... Na verdade, seriam duas condições, né? Ou ele é errante, ou ele é puro, definitivo no mundo espiritual. E sendo errante, já está ali compreendido, subentendido que a reencarnação é uma necessidade. Então, e nessa condição de espírito errante, ele pode estar restrito à matéria ou liberto da matéria temporariamente, porque a sua condição ainda vai exigir dele
esse processo de essa necessidade evolutiva. Avançando aqui, 227, de que modo se instruem os espíritos errantes? Certo, não o fazem do mesmo modo que nós outros. Então é bem interessante, porque a gente tem acompanhado com muita frequência os relatos, né, que os espíritos trazem nos romances, nas mensagens, falando sobre esse trabalho de esclarecimento, esse trabalho de instrução, de compreensão dessa realidade e de preparação também para novas existências. Lembrando que é como se fosse preparar uma aula, vamos dizer assim. Para você ter um bom estudo, você precisa ali preparar o material, conhecer o assunto, para que você possa desenvolvê-lo, e não simplesmente fazer uma leitura de imediato. A mesma coisa acontece com a reencarnação. O espírito ele não reencarna de imediato, salvo em que a sua necessidade não é desenvolver tarefas complexas, mas é viver experiências específicas para ele alcançar um determinado reequilíbrio. E depois ele retorna ao plano espiritual, preparando uma nova reencarnação. Mas numa condição natural, nós vamos então reencarnar para fazer o que exatamente da nossa existência? E aí, nesse caso, nós temos ali tanto aquele conhecimento intelectual, como aquele conhecimento moral. Os dois são necessários. Se por acaso nós vamos desempenhar uma determinada tarefa em que nós precisamos ter ali um conhecimento mais específico, um conhecimento mais desenvolvido para que a nossa colaboração seja realmente efetiva, o espírito então passará por essa fase de preparação, para que então, com esse conhecimento armazenado e compreendido, ele possa desempenhar suas tarefas. Por outro lado, nós temos o lado moral. Nós vimos, por exemplo, num dos livros de André Luiz, se eu não me engano foi Entre o Céu e a Terra, não me recordo exatamente, a última obra que nós estudamos dele, ele comentava sobre uma colônia no plano espiritual que falava sobre sexualidade. A especialidade daquela colônia é falar sobre sexualidade nos seus mais variados aspectos, relacionamentos afetivos, maternidade, consequências negativas e coisa e tal. Então ele foi ali abrangendo várias dessas situações. Então, maternidade no sentido de reprodução, a paternidade da mesma forma, relacionamentos afetivos tratando de responsabilidades, lesões afetivas, comprometimentos negativos e tudo mais. A parte biológica da sexualidade. Então, naquela colônia se preparava esse conhecimento, mas ao mesmo tempo nós adquiríamos ali elementos morais, como responsabilidade, espírito de fraternidade, enfim, vários tipos ali de valores que eram também compreendidos para o desempenho de uma determinada tarefa. Então, por exemplo, ser pai e ser mãe não é algo que o espírito por acaso se torna. Porque do contrário nós colocaríamos pessoas completamente ineptas ou inaptas, né, para fazer ali uma tarefa que tem responsabilidade sobre outros indivíduos. Então, embora, mesmo com essa preparação, mesmo com esse chamamento, esses indivíduos são então ali alertados, são colocados na trilha para determinado tipo de tarefa e acabam negligenciando. Mas não significa que eles não foram instruídos para isso. Eles receberam orientações sobre o que precisam fazer com relação àqueles espíritos que estarão sob sua orientação. Então, nós temos ali algo que diz respeito à instrução e algo que diz respeito à capacidade do espírito. No plano espiritual, todos eles têm noção a respeito das potencialidades de cada um. Então, esses são tipos de preparação que nós vemos então no plano espiritual, que todos nós estamos nos submetendo constantemente, inclusive durante as nossas existências terrenas. Durante as nossas reencarnações, quantas e quantas vezes nós vemos as instruções em que, através da emancipação, nós estamos em contato com instrutores que estão ali ampliando o nosso conhecimento, melhorando nossas capacidades, para que o trabalho continue sendo desenvolvido. Então a instrução é constante. Mas Kardec perguntou para nós aqui, perguntou aos espíritos, na verdade,
como os espíritos se instruem? De que modo os espíritos errantes se submetem a esse processo? Certamente não fazem como nós. A resposta diz assim: estudam e procuram meio de elevar-se. Vêm, observam o que ocorre nos lugares aonde vão, ouvem os discursos dos homens doutos e os conselhos dos espíritos mais elevados, e tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham. Então essa questão aqui é bastante abrangente, porque Kardec recebeu como orientação a visão de várias situações em que se tornam instrutivas para nós essas experiências. André Luiz e Filomeno de Miranda, por exemplo, eles trazem para nós relatos muito frequentes, ou trouxeram para nós relatos sobre as experiências que eles vivenciaram durante os trabalhos realizados. Nós estamos, inclusive, acompanhando Tormentos da Obsessão, em que nós temos ali o Filomeno de Miranda acompanhando os tratamentos dos espíritos e acompanhando também a intervenção dos espíritos junto aos encarnados. Acompanhamos, Edmundo, esse médium que nós estamos ali vendo, que recebeu essas instruções de chamar de volta para alertar sobre as responsabilidades. Isso tudo, na verdade, que para nós é apenas ali acompanharmos o relato que o Filomeno traz sobre isso que ele está vivenciando, mas para ele, como espírito, é um processo de instrução. Porque ele aprende observando, aprende analisando, aprende colaborando, aprende ao mesmo tempo naquelas instruções valiosas que nós temos acompanhado, tanto do Dr. Inácio, tanto também de Eurípides, como André Luiz, que participa, Dr. Bezerra de Menezes, participa daquelas grandes conferências onde espíritos mais esclarecidos estão ali presentes. Entre os encarnados, da mesma forma, quantas vezes nós estamos ali acompanhando encarnados através de estudos, através de palestras, sejam palestras e estudos relacionados às questões da espiritualidade, sejam aquelas palestras e instruções relacionadas com questões técnicas do nosso mundo, filosóficas, científicas. Então, na verdade, tanto no plano espiritual, na relação entre os espíritos, como no intercâmbio entre os dois mundos, nós estamos constantemente aprendendo. Sejamos nós encarnados com os desencarnados, sejam os desencarnados conosco aqui encarnados. Então, ali é aquele processo contínuo de aprendizado para o nosso desenvolvimento moral e para o nosso desenvolvimento intelectual. André colocou nessas explicações são importantes, porque podemos achar que somente os inferiores são errantes, o que não é o caso. Os espíritos que estudam conosco são errantes também, porque estão aguardando nova encarnação. Perfeito, André. Todos estão ali, inclusive aqueles que são os nossos professores, porque eles estão ali também no seu processo de trabalho, mas ao mesmo tempo também vivendo o seu processo de aprendizado, e eventualmente estarão todos encarnados para cumprir ali a sua programação reencarnatória. Basta lembrar, por exemplo, que o Chico chamava atenção que Emmanuel estava num processo de preparação para uma nova reencarnação. Joana estava se preparando para uma nova reencarnação. Dr. Bezerra, eventualmente, estava se preparando para uma nova reencarnação, talvez não aqui no nosso mundo, mas reencarnaria num mundo mais elevado de acordo com as suas necessidades. E isso mostra que são espíritos errantes. Porque estar definitivo no mundo espiritual é somente aquele espírito que já não tem mais qualquer necessidade de aprendizado nas relações com os mundos materializados, ainda que sejam os materializados das condições mais sutis. Mas aqueles que estão ainda necessitados de reencarnação continuarão ainda na condição de errantes, porque eles estão ainda nessa fase de viver no mundo físico, no mundo espiritual, esse estágio temporário, em que você não alcançou ainda uma posição definitiva. Então o termo errante é apenas para mostrar que são aqueles que estão ali, mas mesmo no plano espiritual, o que seria exatamente ser um espírito definitivo no mundo espiritual? Porque mundo espiritual não é apenas nós pensarmos no vamos dizer assim, o preto e o branco. Vai com Deus, Brás.
Então, entre assim, o preto é uma condição, o branco é uma condição, independente de superioridade ou inferioridade. Quando nós falamos que o espírito está definitivo no mundo espiritual, ele pode estar no mundo espiritual, mas a sua posição não é definitiva, porque ele continua ainda transitando entre mundos de acordo com as suas necessidades, ele vai também progredindo, alcançando novas tarefas, novas condições. Então ele não tem aquela casa em que ele vai viver para sempre, naquele local, naquele mesmo espaço. Ele continua se mobilizando no plano espiritual em condições que nós sequer imaginamos. Porque isso diz respeito a um nível de evolução que vai muito além da nossa capacidade de entendimento. Então imaginemos, por exemplo, um espírito como Jesus. Está no plano espiritual, a sua condição é definitiva no plano espiritual, mas a sua posição é definitiva. O trabalho que ele faz vai ser esse trabalho para sempre. A comunidade da qual ele participa é uma comunidade definitiva que ele nunca mais vai deixar aquelas pessoas. Será que ele não vai aprender, por exemplo, aprender e compreender tarefas que dizem respeito a situações galácticas e não apenas planetárias, como ele está vivendo agora? Então, quando se fala esse termo errante, é apenas uma classificação para que nós entendamos, nós aqui do mundo físico entendamos. Porque quando se fala no mundo espiritual, esses termos são tão pequenos, esses termos são tão limitantes que não representam essa realidade. Por isso, então, apenas entendamos aquele espírito que precisa reencarnar ou aquele que não precisa reencarnar. Já é o suficiente para entendermos tudo. Agora, o que acontece durante a vida do espírito em cada fase, nós precisaríamos de novos termos para classificar novos entendimentos que nós ainda não temos. Mas vamos aqui para Miramês, então, porque ele vai trazer para nós uma explicação mais detalhada sobre isso. Mas apenas aqui para a gente poder reforçar, então. Estudam e procuram meios de elevar-se. Esses meios, nós vamos lembrar, são, por exemplo, trabalhos. Vamos pegar aqui, antes de ir para Miramês, o livro Memórias de um Suicida. Nós acompanhamos Camilo no momento em que ele já estava numa condição já equilibrada no plano espiritual, embora tivesse ainda vivido aquela experiência tão difícil da desencarnação pelo suicídio. Ele estava ali então, no momento em que ele já se encontrava, já não mais como paciente, mas como um colaborador do Hospital Maria de Nazaré, ele participava daquelas expedições que iam àqueles ambientes onde espíritos estavam no processo de desencarnação pelo suicídio. Ele visitava famílias, vocês se lembram dessa passagem? É um trabalho que ele fazia de assistência. E isso para ele era uma forma dele mesmo fazer uma análise sobre aquilo que ele estava experimentando. André Luiz, quantas vezes fez parte de pequenos grupos em que ele estagiava ali naquelas dimensões mais densas, mais sofridas, participando de atividades, ajudando, colaborando, e ao mesmo tempo ele estava no plano espiritual participando de conferências, participando de reuniões, de instruções. Quer dizer, o espírito, quando ele é ativo, ele sempre vai tomar a iniciativa de procurar ali oportunidades de aprendizado. Algumas vezes a oportunidade deve ser teórica, portanto é sala de aula, por isso que Camilo, quando ele teve a oportunidade de escolher, ou você vai reencarnar, ou você continuará aqui no plano espiritual. Ele escolheu no plano espiritual, e ele foi para aquela cidade universitária, onde ali ele teve a oportunidade de estudar diversos temas relacionados com a evolução humana. Então, o estudo, o trabalho prático, a iniciativa de servir, tudo isso é oportunidade. Quando nós pegamos nosso lar, nós vimos ali Lísias, vimos ali outros espíritos, eu até me esqueci o nome daquele espírito, que ela era a chefe, daquela câmara de retificação. Então, ela era um espírito que estava chefiando uma tarefa, e, na verdade, chefiar essa tarefa fazia parte do processo evolutivo dela.
Eu me esqueci o nome dela agora. Mas enfim, vamos lá então. Estudam e procuram meio de elevar-se. Vêm, observam o que ocorre nos lugares aonde vão, ouvem os discursos dos homens doutos, quer dizer, dos homens com conhecimento, e os conselhos dos espíritos mais elevados, e tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham. Então, quer dizer, é a capacidade que o espírito tem de aprender com todas as oportunidades. Vamos aqui então para Miramês, questão 227. Ele vai trazer para nós aqui o texto Instrução dos Espíritos Errantes. Os espíritos errantes se ajustam em uma escala muito grande. Porém, Narcisa, obrigado, Cleusa. Os espíritos errantes se ajustam em uma escala muito grande. Porém, muitos já estão despertos para o aprendizado, mesmo que seja com os homens mais abalizados, no que tange às leis universais. Eles se instruem na vida espiritual, em cursos intensivos e no próprio trabalho em colônias espirituais, bem como junto aos homens instruídos da Terra. Assistem muitos congressos dos seres humanos, anotam coisas e se interessam por todas as inovações que se fazem no planeta. Assistimos a muitas reuniões humanas, onde tomam parte de grupos de espíritos com intenções elevadas de aprender com eles, isto é, muito nobre aos olhos dos benfeitores do mundo espiritual. Mas há espíritos errantes sem a maturidade devida, que não se interessam pelo progresso e, pela sintonia, se acham ligados a almas da mesma índole, onde escapa o interesse de servir e de aprender. Nós vimos, acompanhamos também André Luiz, principalmente, que trouxe para nós o quanto ainda existe de ociosidade no mundo espiritual. Quando a gente pensa, para nós, porque pensemos assim, o que nós estamos fazendo aqui nesse processo de aprendizado através dos estudos, através dos trabalhos espíritas que nós realizamos, dos trabalhos profissionais que nós exercemos e tudo mais, isso para nós é o jardim da infância, para tudo aquilo que existe no mundo espiritual nos aguardando em termos de oportunidades. Então esse estudo que nós fazemos, na verdade, é desenvolver a vontade, embora o conhecimento seja adquirido, mas desenvolver o hábito, a vontade, a iniciativa de querer aprender. Para quando chegar no mundo espiritual, nós continuarmos dando continuidade, continuarmos nessa mesma busca de crescimento e de conhecimento. Mas nós vemos aqui no mundo espiritual aqueles que fazem por obrigação. Tanto é assim, que a gente sempre pensa que você ganhar na loteria pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição. Porque dependendo da sua condição evolutiva, esse prêmio que você vai receber vai te colocar à disposição dos vícios, das tendências inferiores, da estagnação evolutiva. Você não vai querer fazer nada da vida. Porque a primeira coisa que todo mundo pensa quando ganhar na loteria é: não preciso mais trabalhar. Isso significa a ociosidade. Porque aquele que tem iniciativa vai aproveitar esse prêmio para querer aprender e crescer cada vez mais e realizar cada vez mais. Mas isso não é um pensamento unânime. Esse é um pensamento que nós aqui temos a oportunidade de perceber pelo fato de nós estarmos constantemente desenvolvendo esse hábito de sermos proativos, de buscarmos coisas que nos estimulam, situações, oportunidades que nos estimulam ao crescimento. Mas aqui no mundo físico, como também no mundo espiritual, infelizmente, nós temos aqueles que estão esperando. Esperando o quê? Alguma coisa que seja interessante. E aí a gente vai lembrar, me lembrei aqui daquela passagem de Geraldo Vandré, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E para nós que temos essa semente que já está em processo de germinação, que é a semente do querer ser melhor, nós estamos sempre em busca.
E qualquer oportunidade será sempre oportunidade de crescer, de aprender. E continuando, vamos lá. Quando falamos que a Terra é uma universidade de Deus, é porque nela se encontram grandes almas que vieram trazer a luz do saber e a prática do amor. Basta observar atentamente que as lições elevadas se encontram em toda parte. O Espírito sopra onde quer que seja, diz o Evangelho de Nosso Senhor. É fácil reconhecer o Espírito encarnado que tem a missão de ajudar. Ele é sempre afável, desprendido e consubstancia sua vida no ambiente do amor e da caridade. Mesmo que esse homem não tenha escolaridade, o que corresponde a diplomas, ele irradia virtudes que agradam e confortam a quem pode observar. A Terra é, pois, uma cópia pálida do mundo espiritual. As almas que têm olhos de ver encontram celeiros de bênçãos no que diz respeito à instrução, e os que têm ouvido de ouvir acumulam dádivas imensuráveis na consciência, onde pode e deve participar o coração. Dá um ok, por favor, gente. Muitos almejam estadia em colônias espirituais, das quais têm notícias pelos livros mediúnicos e se esquecem de que a Terra é uma dessas colônias, de valores indescritíveis, onde as coisas louváveis existem com abundância. Depende da busca, ou, se desejarmos entender com o Evangelho, do buscai e achareis. Aqui eu achei muito legal essa passagem que o Miramês trouxe para nós, porque eu comentei com vocês certa vez, nós tivemos o congresso do Espiritismo.net no ano passado, ou ano retrasado, e nós estávamos naquele momento da roda de debates, né? E nessa roda de debates tínhamos ali palestrantes falando. E aí então estava naquela ideia de que nós estamos nos preparando para viver a vida espiritual. Nós não vemos a hora de chegarmos no mundo espiritual e começarmos a visitar colônias, a visitarmos escolas, a participarmos de tarefas e tudo mais, né? E aí então o outro palestrante falou assim, só que nós nos esquecemos muitas vezes que o preparo que nós tivemos para estar aqui no mundo físico foi um preparo enorme também. Nós estávamos lá aprendendo, nós estávamos lá buscando conhecimento só para chegarmos aqui. E quando nós chegamos aqui, nós não vemos a hora de voltar. E o que Miramês trouxe aqui é bem isso. A Terra é para nós uma oportunidade enorme de grandes aprendizados. É uma universidade de Deus, como mencionou aqui o Miramês. Porque aqui nós temos desde aqueles espíritos elevados que trazem para nós, através do seu próprio modelo de vida, grandes aprendizados. O conhecimento que o nosso mundo oferece, embora limitado muitas vezes nos temas, pelo fato de apenas tratar da realidade material, ainda assim é um conhecimento importante. Porque a gente vai lembrar sempre, muito mais do que o conteúdo que você aprende, é o processo de aprendizagem. Quantas vezes nós pegamos pessoas que têm diplomas, que trazem conhecimentos, por exemplo, de grandes títulos acadêmicos, porque aprendeu coisas aqui no nosso mundo que no mundo espiritual não tem valor nenhum. Por exemplo, vamos pensar aqui, isso dentro da nossa visão, né? Nós vamos pensar, por exemplo, na legislação humana. Nós vamos pensar na engenharia humana. Nós vamos pensar na química humana. Então, vamos supor que eu seja um engenheiro químico. Aí então eu chego no mundo espiritual, tenho ali títulos e mais títulos, e aí eu chego no mundo espiritual, o que eu vou fazer com todo aquele conhecimento que eu tinha? De mexer com elementos químicos, de desenvolver produtos, etc, etc. Se no mundo espiritual a vida é essencialmente espiritual. O conhecimento que nós adquirimos, o processo de aprender, desenvolver a curiosidade, de trabalhar com pesquisas, de ter o conhecimento sobre os elementos do nosso mundo,
Tudo isso é para nós o grande aprendizado, o verdadeiro aprendizado. E não o conhecimento em si, porque muitas vezes nós trazemos um conhecimento que diz respeito apenas aqui ao nosso mundo. Um contador, por exemplo, que trabalha com planilhas, que trabalha com números, não sei o quê, chega no mundo espiritual, do que vai servir isso? Não é o que ele fazia, mas o que ele aprendeu para poder fazer aquilo. Por isso, então, a nossa Terra aqui, ela é uma oportunidade enorme. E aí, então, nós encontramos um equívoco. Não, as coisas do mundo não me interessam. Então, eu vou ficar aqui esperando o momento de voltar. Quando eu chegar do outro lado, eu aprendo. Olha o erro que nós cometemos. Porque quando chegar do outro lado, nós teremos que vir para cá, de novo, para aprender a aprender. Para aí sim começarmos a aprender de fato. André colocou que está bem feliz aí, né? Tá certo, André. Então, por isso, esse trecho eu achei muito bacana. Olha só de novo, ó. Muitos almejam estadia em colônias espirituais, das quais têm notícias pelos livros mediúnicos, e se esquecem de que a Terra é uma dessas colônias, de valores indescritíveis, onde as coisas louváveis existem em abundância, com abundância. Depende da busca, ou se desejarmos entender o Evangelho, do buscai e achareis. O espírito benévolo tem mais facilidade de compreender as leis naturais que a divindade escreveu dentro e fora das consciências, com letras de luz, Jesus Cristo é um sol para toda a humanidade. Ele é a misericórdia de Deus para as criaturas, é a própria voz de Deus a nos convidar para a iluminação mais rápida. Ele deixou para todos preceitos que despertam os valores espirituais, fazendo-nos interessar pelo amor mais puro e pela caridade mais nobre. A doutrina dos espíritos é um posto avançado do mundo espiritual no planeta, porque consola os que sofrem e instruem os que ignoram a verdade. Os espíritos que se encontram encarnados e aceitam o Consolador prometido têm mais facilidade para se prepararem em toda a verdade, de modo que, ao retornarem ao mundo espiritual, chegam lá com algo a mais no coração e muito mais tranquilidade na consciência. Quem se encontra na Terra, movendo-se em um corpo de carne, que agradeça a Deus pela oportunidade valiosa e faça tudo para compreender as leis que regem o campo fisiológico, conservando-o com saúde e bem-estar. Quanto mais tempo viver no campo de carne, mais possibilidades terá o espírito de aprendizado. Aquilo que ele já conhece, para o seu equilíbrio, passará para os que ainda não sabem. Esse é um dos deveres do espírito em marcha para a luz, trocas de experiências, fortalecendo o aprendizado. Então, aqui em cima, quando ele fala para nós que a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, é um posto avançado do mundo espiritual, porque consola e instrui os espíritos que se encontram encarnados e aceitam o Consolador prometido, têm mais facilidade para se prepararem em toda a verdade, de modo que, ao retornarem ao mundo espiritual, chegam lá com algo a mais no coração e muito mais tranquilidade de consciência. Isso traz para nós, digamos assim, uma certa massagem no nosso ego, né? Porque vai dizer assim, bom, eu como espírita chego no mundo espiritual com vantagem. Em termos de entendimento, sim. Nós passamos a entender a respeito da reencarnação, da desencarnação, da realidade do mundo espiritual, do dinamismo que existe do outro lado. Mas a verdadeira vantagem não é esse conhecimento. A verdadeira vantagem é a transformação moral. Porque fazendo aquela referência, né, a gente vai chegar para o outro lado, encontrar com Madre Teresa, falar assim, Madre Teresa, eu estou na vantagem, hein, porque eu era espírito e você não era. Né, a senhora não era, né? E ela vai dar aquele risinho para nós, vai dizer assim, tá bom, filho, fica com a sua vantagem então. Né? E além disso aí também, né, Andréia? Chega lá do outro lado com todo o atraso e o pessoal fala, você sabendo do que você sabia, ainda assim você chega atrasado?
ainda assim você se esquece das coisas que tinha que fazer, que é o que a gente está acompanhando no próprio livro Tormentos da Obsessão, né? Quando nós vemos ali todos aqueles espíritos que se mostram, infelizmente, falidos, e mesmo com o conhecimento que tinham, mesmo estudados, mesmo tendo ali a conexão clara com o mundo espiritual, através da mediunidade que possuíam, ainda assim se deixaram levar. Por isso, né, André, a gente vê aqui que ter conhecimento sobre a doutrina espírita nos facilita as ações, as escolhas, o trabalho que nós temos que realizar. É para nós aquele primeiro passo, porque para nós que temos o hábito do trabalho, para nós que temos o hábito do estudo, é algo natural na nossa vida. Para quem vivencia o Espiritismo do modo como nós vivenciamos, a busca por essas oportunidades e conhecimentos é algo absolutamente natural. E quando chegamos no mundo espiritual, nós queremos mais, muito mais, porque agora nós estamos exatamente naquele ambiente que nós tanto estudamos, que nós tanto imaginamos. É a oportunidade que nós temos, mas, como diz Miramês, não é olharmos para o outro lado e imaginarmos o que virá. É termos olhos de ver aquilo que hoje nós temos como oportunidade de aprendizado. Porque esse mundo para nós aqui é esse ambiente que traz para nós aqui essa riqueza em tudo aquilo que nós vivenciamos, infelizmente de uma forma dolorosa. Mas vai dar a impressão de que no mundo espiritual, lá ninguém aprende com a dor. Todo mundo só aprende com o amor. Não é isso não. Muitas vezes a dor ali é ali o objeto de estudo que os espíritos ali estão constantemente em contato, que é o que nós vemos inclusive nesses livros que nós estamos estudando. Por acaso, Filomeno de Miranda, ele está lidando ali com coisas bonitas, coisas belas, coisas sublimes? Não, ele está lidando com a dor dos pacientes. Ele está vendo ali a dor, o sofrimento, a angústia. Então a dor também é lá um tema de estudo muito profundo. E aqui no nosso mundo nós vemos, infelizmente, a dor muito presente nos seus mais variados aspectos. É a dor individual, a dor íntima, é a dor coletiva provocada por fatores variados, daqueles que vão contra a vontade dos homens, e aquela dor que é provocada pela vontade desequilibrada dos homens. Então, se nós temos oportunidade de desenvolver essa visão que a doutrina espírita nos traz e começarmos a olhar o mundo por essa perspectiva mais elevada, nós já estamos coletando dados para processarmos e entendermos de que forma que as leis de Deus são aplicadas, de que forma que a evolução se dá, de que modo que nós, particularmente, podemos crescer e ajudar no crescimento. Enfim. Só um instantinho. Enfim, temos oportunidades diversas de olhar aqui para o nosso mundo e saber fazer dele uma grande escola. Porque a gente lembra, né? Não é a escola que faz o aluno, é o aluno que faz a escola. Porque por melhor que seja a escola, se o aluno não tiver vontade, ele não vai aprender. E mesmo que a escola seja deficiente, se o aluno é dedicado, ele vai conseguir buscar. O André colocou lá em cima, né? Os mensageiros nos dão exemplos também, mas é difícil seguir quando somos seduzidos, aí pega. Pois é, e o conhecimento nos dá isso tudo, né, Andréa? O conhecimento dessa realidade faz com que nós entendamos que tem sim as facilidades, mas também tem que ter os obstáculos. Nós somos alertados para isso. Piores aqueles que nem disso se dão conta. Agora, quando nós temos, né, o que Kardec lembra, o que o Espiritismo faz é desmascarar esse mundo espiritual inferior, fazendo com que nós tenhamos esse entendimento. E aí depois é uma questão de força moral, de determinação de cada um de nós. Agora, para aquele que não sabe, muitas vezes nem a vontade ajuda. A Geniano colocou, né, o maior problema do ser que está na Terra é pensar ainda que são corpos eternos, né? Necessário se faz conhecer que estar aqui é apenas um estágio, de fato. Esse entendimento, né, essa lucidez, acharmos que a nossa vida se resume a isso que nós estamos vivendo. Que tudo que nós vamos viver na nossa existência eterna
diz respeito apenas àquilo que nós estamos vivendo agora. Quando nós entendemos que isso faz parte de uma grande cadeia de aprendizado, de um grande ciclo de aprendizado, aí sim nós valorizaremos cada pedacinho dele. Inclusive trabalhando em prol do futuro que nós estamos construindo. A Andréa colocou, né? A gente sai daqui com esse mundo de dor e violência e vamos para lá, continuando a ver a lidar com a dor, muitas vezes como resultado das violências internas e externas, né? Pois é. É a realidade, né? Porque o mundo de provas e expiações, ele continua sendo provas e expiações, seja no mundo material, seja no mundo espiritual. Essa ilusão de que nós vamos sair daqui e chegar do outro lado e encontrar o paraíso, é uma ilusão muito que nós vamos ter uma frustração muito grande. Porque os equívocos que nós cometemos aqui vão refletir exatamente do outro lado. Mas pelo menos nós podemos escolher, né, Andréa? Ou nós seremos os pacientes, ou seremos os auxiliares. Né? Ou seremos os enfermos morais, ou seremos os enfermeiros que auxiliarão. Essa possibilidade nós temos, de escolher qual vai ser a nossa posição do outro lado. Eu vou chegar lá de maca tomando soro, ou eu vou chegar do outro lado ajudando aqueles que estão chegando. Nós temos a oportunidade hoje de mudar isso tudo. Embora podemos até chegar lá meio cambaleantes, mas a nossa mente já está trabalhando, projetando essa transformação e projetando essa posição que nós desejamos ocupar como auxiliares, como assistentes, como trabalhadores e não como doentes. É parte desse processo. E é isso então, gente. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. É um tema muito bacana, né, esse daqui. O outro também é bem legal. Conservam os espíritos algumas de suas paixões humanas. Quando chega do outro lado, o espírito deixa para trás as suas paixões terrenas. São questões que nós vamos então conversar aqui, debater no nosso próximo encontro. Então é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. André colocou hoje foi para ficarmos refletindo todo final de semana, né? Que nada, isso aí é sempre, a gente vai sempre encaixar na nossa realidade, porque nós estamos no trilho certo.